todos. Meu nome é Manuela Pintado e venho hoje aqui moderar a sessão e apresentar-vos o professor Mário Monteiro. E, em primeiro lugar, agradecer a todos por estarem nesse primeiro ciclo de conferências de biotecnologia e agradecer-vos a todos por estarem connosco no final da tarde a ouvir um tema tão interessante proferido pelo professor Mário Monteiro. Falando um pouco pelo caminho extraordinário do professor Mário, ele obteve o grau de doutor na Universidade de York em 1996, depois de um período de pós-doutoramento no Canadian Bacterial Disease Network, integra a Universidade de Guelph, no Canadá, no Departamento de Química em 2003, onde continua a sua carreira e é atualmente professor catedrático. Destacam-se vários reconhecimentos ao longo da sua carreira, desde o Prémio de Inovação do Ano da Universidade de Guelph em 2015, o reconhecimento também de se posicionar entre os 50 pessoas mais influentes na área das vacinas. O professor é químico de polissacáridos, o que de facto o levou a entrar numa carreira ligada à biologia, focado nas vacinas à base de carboidratos. Os principais temas são muito vastos, mas deixo aqui alguns que me parecem relevantes. O seu trabalho na vacina de polissacarídica contra patogénicos envolvidos no cancro coloretal, ou mesmo as vacinas contra a diarreia de viajantes ou contra a diarreia de Clostridium difficile, e já mais recentemente também um tema extremamente importante no desenvolvimento de uma vacina para bactérias intestinais associadas ao espectro do autismo em crianças, tema tão importante que nos irá apresentar já agora nesta sessão. Muito obrigada, professor Mário, por estar connosco e, naturalmente, ficamos atentos a um tema tão importante para depois abrirmos a discussão. Muito obrigada. É muito prazer, boa tarde a todos. Fico muito contente em me terem convidado e especialmente a falar para a minha terra natal. É um prazer imenso e estou muito grato pela atenção. Hoje falarei de tudo um pouco e desde química, eu até vou deixar a química mais dura, se posso dizer isso, para o final, que é para as pessoas não ficarem com receio e desligarem o ecrã. Portanto, devem estar a pensar onde é que é Guelph. Aqui, eu nasci em Lisboa, cresci mais ou menos aqui nos Montes Hermínios e Guelph fica a 1 hora oeste de Toronto. Portanto, na área do Ontário. Poucos portugueses, maioria dos portugueses, claro, estão em Toronto e Montreal. As vacinas, como sabem, não é nada novo, já vai há mais de 2000 anos. Os gregos notaram que pessoas que sobreviviam às pestes, depois raramente sofriam dessas infecções. Mas foram os chineses há mais de 1000 anos que usaram conscientemente, ainda não era dito vacinação na altura, mas contra smallpox, os scabs, varíola, se não estou errado. E então já vai há mais de 1000 anos que não era injeções, eram pelo nariz, estes scabs, estes powders, estes pós feitos de varíola que os chineses investigaram já há muito tempo. Mas depois da Ásia foi para a Europa e foi pelas mãos de uma senhora, a Lady Montagu, nos anos 1700, na Turquia, e até ela vacinou as filhas, 2 filhas que ela vacinou contra a varíola nessa altura. E já que andamos todos a falar em vacinas, forçadas não, é o tema errado, mas já em 1700, já o George Washington forçou a inoculação das tropas que não tinham sobrevivido à varíola. Aqueles que já não sobreviveram, claro, não era necessário serem vacinadas. Então esta ideia de mandatory inoculation já não é de agora,
Mas há duas pessoas mesmo que estão à frente de quem mais avançou a área das vacinas. Claro, foi o Jenner que usou a varíola cowpox de vacas e vacinou depois a população, porque naquela altura ele notou que pessoas que trabalhavam com vacas e eram infectadas com o cowpox, varíola de vacas, não eram infectadas pela smallpox. E então foi a data exata que foi registrada, em 1796, a primeira vacinação que se sabe, que se sabe. E depois então veio o Pasteur, mais tarde, não é? Contra a vacina rabies, salvo eu, é raiva. E outras. E aqui foi um sistema de fazer vacinas que hoje ainda usam contra o measles e a rubéola, que é de ativar o organismo, a matar o bicho, não é? E então essas vacinas é whole cell organisms, que não são bem definidas, somente deativam ou quimicamente com formaldehyde ou geneticamente também, e então essas vacinas ainda são usadas hoje, só o organismo desativado. Então o Pasteur também foi com o Jenner, talvez esses dois foram os mais proponentes. E depois já há 100 anos, não é? Contra a tuberculose, uma vacina que ainda hoje é usada, a BCG, que não funciona muito bem, mas no entanto ainda se encontra no mercado em certas partes do mundo. Concretamente falando nos nossos projetos aqui na universidade, portanto, eu sou químico de carboidratos, ou hidratos de carbono, carboidratos, rola melhor na língua. E então, realmente, eu gosto de pensar num triângulo. Geralmente, cientistas concentram-se numa área específica. Eu em química, um pouco de genética, conjugação, porque estas vacinas são conjugate vaccines, vacinas conjugadas, quer dizer, juntam-se duas moléculas, neste caso é os carboidratos, e uma proteína ou outra identidade que ajuda a ativar o sistema defensivo para reconhecer os carboidratos. Portanto, nós estamos a falar de vacinas conjugadas, polysaccharide conjugate vaccines. No mercado há duas, chamada a Prevnar, o nome genérico aqui, não sei bem na Europa, que é contra o Streptococcus pneumonia, faz parte das vacinações logo aos 6 meses, 2 anos nessa área, que é contra o Streptococcus pneumonia, infecção da garganta e também otitis media, e também da meningite. Essas são as duas vacinas que usam polissacarídeos em forma conjugadas no mercado. E então o nosso projeto mais avançado, e eu concentrei-me conscientemente até, porque quando eu comecei a minha carreira aqui universitária, fui contactado pela Marinha dos Estados Unidos para desenvolver uma vacina contra diarreia, food poisoning, Campylobacter jejuni. Campylobacter até é mais comum do que a mais conhecida, E. coli ou Salmonella. E então este é o projeto mais avançado, já está em seres humanos, mas talvez o que vai ter mais impacto é o sídia facil. Claro, faz parte das famílias dos patógenos gastrointestinais que são resistentes a antibióticos, geralmente nos hospitais. E então, Clostridium, agora mudaram o nome, é Clostridioides, mas a sídia facil, para ser mais rápido, este talvez é o que vai ter mais impacto, porque infecções com Campylobacter, E. coli ou Salmonella, que também causam diarreia bacteriana, tendem a não, quer dizer, não são fatais. Até são. No mundo, por exemplo, África e onde há fontes de água não saudáveis, as crianças que apanham infecção de Campylobacter
algumas morrem de dehydration, de hidratação. Portanto, também é perigoso. Mas C. difficile está noutra categoria de perigo. Se aqueles que apanham C. difficile, e claro, nós todos temos os spores no nosso sistema gastrointestinal, mas quando exageramos nos antibióticos, e geralmente quando estamos no hospital, para não apanhar outras infecções, o C. difficile, claro, é resistente aos antibióticos e a flora vai dos spores vegetative cells e há 2 toxins que o C. difficile excretes e esses aí é que fazem the damage the cell wall do intestino e é fatal, Então é muito perigosa e então a Campylobacter está a ser agora avançada pela Forças Armadas dos Estados Unidos e também talvez haja quem estiver interessado, porque agora especialmente travelers a vacina de viajante, eu até acho que é um termo, às vezes quando se faz a tradução não é assim bem, não é bem, mas é a vacina de viajante, agora há mais pessoas a ir de férias para Southeast Asia, para a Índia, para a Central America, e então talvez tenha um mercado também com essas pessoas. Recentemente fizemos uma vacina que combate 3 destas bactérias ao mesmo tempo. É a Campylobacter, que já tínhamos feito, e a Shigella. Shigellosis também é um grande problema. E juntámos ali também proteínas da E. coli. E esta vacina até foi agora recentemente considerada pelo WHO, a Organização Mundial de Saúde, salvo erro, como uma das vacinas mais promissoras para combater diarreia no developing world. Porque é só preciso de uma vez uma injeção que combate 3 bactérias em vez de várias injeções. Então isto foi interessante, não sei qual é o relevo, porque eu não dou muito relevo a estes anúncios destas instituições, mas é sempre bom ter o trabalho reconhecido por outras pessoas. E como foi dito pela professora Mónica, isto foi uma extensão do nosso trabalho de vacinas associadas com diarreia, que acontece nas crianças autísticas, é uma extensão deste todo trabalho que a gente tem vindo a fazer em desenvolver vacinas conjugadas contra a diarreia, contra estas bactérias. E então esta é a nossa mais recente. E uma das minhas favoritas, com que eu fiz o doutoramento, foi uma também muito conhecida, que é o Helicobacter pylori. O Porto tem grandes investigadores que investigam Helicobacter pylori, como a Céu Figueiredo e outras. E então, mas a vacina aqui não foi muito longe, porque como eu sou um químico de polissacarídeos, descobri que os polissacarídeos desenvolvem estruturas similares às nossas estruturas dos blood group antigen, grupos sanguíneos que temos no estômago. É um exemplo de molecular mimicry. Por isso não se pode fazer vacinas com carboidratos que são similares com os nossos grupos sanguíneos. E então o funding, o dinheiro para a pesquisa do Helicobacter pylori não há mais, e há mais dinheiro agora nos antibióticos e com protein pump inhibitors para tratar esta infecção. Os carboidratos, claro, é a molécula mais comum no nosso mundo, não sei no universo, mas as plantas, carboidratos, plant polysaccharides, têm a sua forma, a sua estrutura, não são tão complexas. Os fungos também têm as suas estruturas específicas, não são muito complexos, são muito reservadas as estruturas, e o vírus, portanto, todas as proteínas dos vírus, mesmo incluindo a spike protein de COVID, não é spike protein, isto é um termo errado. Há muitos termos errados.
não é spike protein, é spike glycoprotein. Portanto, quando o mRNA vacina entra nas nossas células para fazer o spike protein, nós tem o genetic trait para usar genes das nossas células para pôr açúcares na spike protein. Por isso, quando a spike protein sai das nossas células, não é a spike protein só que sai, é spike glycoprotein. E os açúcares que estão ligados à proteína que sai das nossas células, ainda ninguém sabe muito bem que estruturas são. Eu suspeito que, dependente do nosso grupo sanguíneo, A, B, O, eu sou AB, por exemplo, vão depositar açúcares diferentes na spike protein. Caso para pesquisar e pensar. As bactérias são muito primitivas, mas os genomas delas, claro, são muito mais complexos. Não fazem só açúcares normais como a glucose e a lactose, fazem açúcares muito complexos, como nós vamos ver. E geralmente têm duas formas de carboidratos. Nós estamos a falar da superfície das bactérias, portanto, esta camada escura é só carboidratos. Cada bactéria tem os seus carboidratos específicos, não são todos iguais. E então esta ligação não é muito bem conhecida, porque é muito difícil caracterizar esta ligação quando nós temos uma carreira de açúcares de 1000 ou 10.000 açúcares, não é? Pode ser o que chamamos a capsule polysaccharide, específica para cada bactéria, e também tem outras famílias mais pequenas que se chama oligosaccharide. Portanto, este é o meu trabalho. Cultivo a bactéria, extraio os polissacarídeos, carboidratos, determino a estrutura e depois uso estes carboidratos já bem definidos para conjugar com uma proteína para ser usado como vacina, e a vacina é para instigar o nosso sistema defensivo a criar anticorpos contra esses carboidratos, que depois, quando nós formos infectados, os anticorpos vão logo reconhecer os carboidratos na superfície da bactéria e neutralizar a bactéria. Como neutralizam, ainda também não é muito bem entendido. Portanto, a imunologia é um bom campo para os alunos entrarem, se quiserem investigar coisas que ainda estão na black box, ainda ninguém percebe bem como é que isto funciona. Carboidratos, claro, segundo ano, terceiro ano de Química Orgânica, penso todos nós que já vimos mais ou menos a estrutura de carboidratos, não é? Tem esta estrutura, chair conformation, e tem muitos hydroxyls. A diferença que faz a glucose de uma manose ou galactose é a orientação desses hydroxyls. Em glucose, são todos equatorial. Na galactose, já o da posição 4 já é axial. Isso é o que diferencia os isomers em termos de monossacarídeos. Há muitos nomes para que as pessoas usam agora glycomics, é tudo glycomics, está na moda, não é? Genomics, proteomics, agora é o glycomics. Mas são açúcares complexos, não é? Não tem nada a ver com açúcar que se põe no café. Carboidratos também se refere, sacarídeos e glycans também, esta família toda. Há vários nomes, todos querem dizer a mesma coisa. Monosaccharide é só um açúcar. Oligo pode ser 8, 9, 10, 11 açúcares, uma carreira. Polysaccharide já pode ir a 10 a infinito, nunca se sabe. As polysaccharides da planta são infinitas, não é? E até as streptococcus de algumas bactérias vão até 100,000, 100.000 açúcares. Portanto, esses são os termos que eu vou usar e que as pessoas usam para falar sobre carboidratos. Se podem imaginar, agora é primeiro ano de Química, vocês devem se lembrar do Energy Diagram, o diagrama de energia, não é? Energy no axis e depois Reaction Pathway por baixo. E o primeiro degrau, first step, é claro, chegar ao Rate Determining Step, a energia que é necessária para
chegar ao transition state, para os eletrões mudarem de uma molécula para outra. Aqui também é a mesma coisa, o rate determining step, o activation energy, em fazer vacinas conjugadas, baseadas em carboidratos, o primeiro grau de dificuldade, e quase o último de dificuldade, e o que leva mais tempo, é determinar a estrutura, elucidar, identificar a estrutura destes carboidratos. Porque, muito diferente do DNA e RNA, que têm todos o mesmo backbone, ribose e phosphate, as proteínas também têm sempre o mesmo backbone, peptides têm o peptide backbone, só difere nos branches dos aminoácidos. Os carboidratos não têm um backbone normal ou consistente. Pode ser linear, pode ser branched, pode ser várias formas, porque cada açúcar, se nós repararmos bem, tem 1, 2, 3, 4 ligares, podem ser ligados a outros açúcares. Portanto, a estrutura de carboidratos é muito complexa e geralmente leva um aluno, às vezes até tenho 2 ou 3 alunos a trabalhar no mesmo projeto, 3, 4 anos só para identificar a estrutura de um polissacarídeo de uma bactéria. E há várias técnicas para fazer, espectrometria de massa, nuclear magnetic resonance, magnética nuclear e muita química e degradações. Portanto, o que eu quero dizer é que leva muito, muito tempo a caracterizar e identificar a estrutura dos carboidratos, especialmente de bactérias. Os carboidratos dos vírus são muito pequeninos e usam sempre os mesmos açúcares muito similares aos dos nossos grupos sanguíneos também. E então são mais fáceis de caracterizar, mas se puder cultivar o vírus, não é? Porque um limite destas análises é se nós podemos cultivar estas bactérias, porque estas bactérias, se são gastrointestinais, não necessitam de oxigênio. E então criar esse environment, esse meio ambiente sem oxigênio no laboratório, não é muito fácil para ter uma ideia paralela contra o que acontece no nosso sistema gastrointestinal. Então, a quantidade é muito importante. Às vezes temos 1 miligrama máximo para trabalhar, para fazer estas caracterizações. Portanto, Campylobacter não só causa diarreia, mas também, sequentemente, depois da infecção, causa o autoimmune disease. Portanto, Guillain-Barré syndrome, como todos nós conhecemos. Campylobacter, além dos polissacarídeos longos, tem aquela molécula mais pequena com que eu referi, o oligosaccharide, e essa molécula produz gangliosides, que são moléculas similares ao que temos no nosso cérebro e noutros locais também no sistema neurologic pathway. E então os anticorpos são feitos contra o Campylobacter, que têm esse gangliosides, estruturas de gangliosides, e depois esses anticorpos atacam o nosso sistema CNS nervoso e o GBS paralisa a pessoa. Eu já vi pessoas que sofrem do GBS devido à infecção do Campylobacter e os dedos e os extremos ficam sem função. Portanto, é muito também outra, é um efeito, não é efeito secundário, é um efeito primário, mas além de diarreia também se pode, Guillain-Barré syndrome é muito comum em pessoas que apanham a infecção do Campylobacter. Campylobacter vem o host, o sistema que se pensa que apanhamos. O Campylobacter é galinhas, não é? Galinhas, galinha mal cozida, não é? As pessoas que gostam de churrasco, às vezes é preciso ter cuidado, podem apanhar a infecção do Campylobacter. E então o host são galinhas e pássaros, mas também já detectaram na água e no leite. Além de usar esses polissacarídeos para vacinas, nós aqui também usamos para classificarmos cada
strain, agora não me está a vir o nome. Então, a espécie, como se tem, o COVID tem various strains, não é? Tem o Omicron, tem o Alpha, o Delta, e etc, etc. As bactérias também iguais, também têm different strains. E então eu uso estruturas que eu caracterizo de cada strain, estirpo, salvo erro, estirpo, e eu uso estas estruturas para depois classificar as bactérias, neste caso o Campylobacter, em serotype complexes. Isto ajuda muito depois, no caso de quando estas bactérias são isoladas no ambiente, na clínica, não é preciso voltar ao grau zero e fazer a estrutura novamente, determinar a estrutura. Nós já podemos usar os anticorpos que criamos com a primeira estrutura e em ELISA e outros testes similares, caracterizar logo a estirpe que está a dar a infecção nessa altura ou no paciente. Um pouco de química. Os açúcares comuns, claro, são a glucose, a lactose, como nós todos sabemos da escola primária, mas aqui estas bactérias, como a Campylobacter, fazem estes açúcares muito, muito estranhos, muito estranhos. É outra mensagem que eu quero que levem para casa. Bactérias, carboidratos de bactéria fazem açúcares muito estranhos. Por acaso, e fazem desses dióxidos, açúcares que não têm, que nem têm hidroxil. A glucose, como eu disse, há uns momentos, todos os hidroxils na glucose são equatorial, mas na high dose é o contrário, todos os hidroxils são axial. E aí é que define o high dose da glucose. E é muito difícil caracterizar esses açúcares, muito difícil. Mas a Campylobacter faz muito destes açúcares, da haptoses com 7 carbon chains. E então é uma das características que as pessoas não usam, não em química, também podem usar em química para sintetizar, porque depois de eu determinar estruturas, muitos especialistas em carboidratos de sintética têm bons projetos para sintetizar, para fazer sinteticamente estas estruturas. Mas além de açúcares, as bactérias também produzem polissacarídeos que não têm nada a ver com açúcares. Por exemplo, neste caso, fosforamidate com fosfate, methylphosphoramidate. Portanto, a bactéria, muito, muito inteligentemente, usa esses grupos não açúcares para confundir o nosso sistema defensivo. Portanto, essas são as duas características máximas de Campylobacter. São esses açúcares estranhos e também fosforamidates, que não tem nada a ver com açúcar, e é outra categoria de molécula, que também é ligada aos açúcares. Então, já resumi 5, 6 anos de trabalho em 2, 3 slides, e então temos que fazer a vacina usando o carboidrato. A vacina de carboidratos tem uma grande limitação. A minha carreira tem tido muitas, não é limitações, muitos obstáculos, até de descoberta até a clinical trials. E vou falar muito nesses obstáculos, que às vezes é mais importante do que falar só nos sucessos. Uma limitação desses carbohydrate-based vaccines, e aqui é bem conhecido, é que só são então temos o B-cell e T-cell. Também já devem ter ouvido falar agora no caso da Covid, que está sempre... por um lado é bom que expõe as pessoas a estas matérias, mas às vezes eu acho que há muitos ultracapridários, acho que esse é o termo correto, falam muito e não explicam bem as coisas. Portanto, há a B-cell e a T-cell. Açúcares são B-cell dependent, o que quer dizer que são T-cell independent. São B-cell dependent, isso quer dizer que só fazem anticorpos que não duram muito tempo. Portanto, se uma pessoa é vacinada, são com vacinas compostas de polissacarídeos, geralmente tem que ser vacinada 2 em 3 anos, o que é um bom negócio, não é? Até é melhor ser vacinado 2 em 3 anos. E esta é uma grande limitação de carbohydrate vaccine, de vacinas de carboidratos. A outra grande limitação é que polissacarídeos, somente polissacarídeos,
não dão, não geram muitos anticorpos em recém-nascidos, até aos 2 anos de idade. Vacinação contra polissacarídeos não gera muitos anticorpos. E, como nós sabemos, essa idade é uma idade que é importante ser vacinado. E então, esta é uma grande limitação de polissacarídeos. Então, o que nós fazemos é ligar, daí vem o termo conjugate vaccines, conjugar os polissacarídeos a alguma coisa que seja T-cell dependent, para fazer anticorpos que duram muito tempo. E então é o que nós fazemos aqui. Ligamos o polissaccharide a uma proteína que é T-cell dependent. Também ninguém sabe a 100% porque é que os polissacarídeos não são T-cell dependent e as proteínas são. Talvez tenha alguma coisa a ver com a charge nas moléculas. Mas, no entanto, quando nós ligamos a polissaccharide à proteína, os anticorpos reconhecem o carboidrato ainda, como no slide anterior, ingesta para a célula. Ninguém sabe muito bem o que acontece e aqui o que eu sei é que a proteína, já quando a B-cell expõe depois o conjugate à T-cell, já não é a proteína completa, já é peptide. Portanto, aqui dentro deve haver alguns mecanismos que digest, cleave, há uma clivagem da proteína. E então depois a B-cell expõe o conjugate polysaccharide peptide, o polysaccharide ainda é o mesmo da vacina, claro, à T-cell, e depois o mecanismo da T-cell já gera, já prolifera anticorpos que duram 10, 15, 20 anos, IgG, IgA, and so forth. IgG geralmente é o que nós estamos sempre com os olhos abertos para ver se o FDA gosta de ver bons números do IgG. IgA já é para infecções mucosal vaccines, infecções na mucosa. E IgE é de alergias, não é? E então, usando este polysaccharide conjugate sistema, geramos muitos anticorpos que reconhecem os carboidratos e também a proteína. Mas a proteína já é genérica. Há 2 proteínas que nós podemos usar para seres humanos. É a diphtheria toxoide e a tetanus toxoide. Portanto, nós, no nosso sangue temos imensa quantidade de anticorpos contra essas proteínas, diphtheria toxoide e tetanus toxoide, para aqueles que fomos vacinados com estas vacinas. E é isto que fazemos. Temos o polissacarídeo, o carboidrato, mas esses hidróxilos não são de grande uso. Não se pode fazer muita química com ele. Portanto, nós temos que ativar os polissacarídeos, ativar. E eu faço isto, às vezes, neste exemplo, no nosso prototype vaccine, fizemos uma oxidation usando periodate, onde os alcoóis they're oxidized to aldehydes. E aqui já podemos usar reductive amination para conjugar com a proteína. Portanto, temos agora aqui o polysaccharide conjugate. Um dos testes muito importantes que usamos é flow cytometry, e há outros, mas este é flow cytometry. Esta figura mostra que, this figure shows that anticorpos que foram gerados com a vacinação deste polysaccharide conjugate reconhecem as células de Campylobacter. É muito importante, porque se os anticorpos que crias em ratos ou outros animal models não reconhecem a superfície das células, tens que fechar a porta ou então vais back to the beginning. E isto aqui é o control sem cápsula, células sem a cápsula polysaccharide. Então foi um resultado importante que os nossos anticorpos reconhecem as bactérias
as bactérias vivas de Campylobacter, o que não é sempre o caso. Portanto, ratitos é sempre o modelo que tentamos usar, é mais barato e é mais prático. Mas os ratitos não têm diarreia, portanto, o Animal Model não tinha valor nenhum para o FDA, e então tivemos que usar um Monkey Model. Esses são macacos do Peru, Howl Monkey, e têm mesmo diarreia do Campylobacter. Portanto, foi o modelo perfeito para a nossa vacina. E então, isto, claro, foi com a ajuda da Marinha dos Estados Unidos, onde tem centros de investigação distribuídos pelo globo, não é? Em sítios específicos. Então, isso foi feito não foi feito por mim, aqui no laboratório, não é? E então, esta é realmente o que acontece, não é? Este é o produto, são as fezes dos animais que foram challenge com a bactéria viva, não é? E então, e deram-lhe um rating, 1, 2, 3. 1 é quando está tudo ok. 2 já há diarreia. E 3 aqui é que é mesmo mau. E então, eles observam, a observação é um poder muito importante em ciência, não é? Então observa o produto do animal e então protegeu os macacos, até foi 100%. Foi a primeira vacina contra o Campylobacter, essa dos carboidratos, que protegeu 100%. Já tinham testado vacinas baseadas nas proteínas, também a bactéria na superfície também tem proteínas, e também da flagela. Flagela é aquela coisa que faz aquele rabito que faz a bactéria nadar de um lado para o outro. E então, mas as proteínas também têm muita limitação. As proteínas, quando são extraídas do seu sistema natural, do seu nicho, perdem a conformação. E as proteínas vivem da sua conformação. E então, quando usam as proteínas, fazem anticorpos contra as proteínas, mas não tem nada a ver com os anticorpos, que têm que reconhecer a conformação da proteína quando está mesmo na cell membrane. Então, foi um dia muito satisfatório, não? Quando vimos esses resultados. E também não tem proteção contra o carboidrato de que a vacina é feita, mas também contra outros carboidratos do mesmo serotype complex. E então isto quer dizer que não é preciso fazer 1, 2, 3, 4 vacinas para combater um serotype complexo, uma estirpe. Só basta uma, já cobre depois o resto da família. E então, pronto. E aqui é o controle, não foram vacinados, e então, número 3, quer dizer, não vacina e apanharam diarreia. Pronto. E então, depois de 20 anos de pesquisa, começámos agora o nosso teste em seres humanos, Second Human Trial. Fizemos já há 5 anos o First Human Trial, que o First Human Trial é basicamente só para ver se é safety, se não há grandes problemas. E então agora, recentemente, começou a Second Human Trial, não só para ver a safety profile, mas também se é imunogénica em seres humanos, que é muito. Então é a Second Human Trial. Para Third Human Trial já inclui mais voluntários, se podem chamar assim, e então já requer outras farmacêuticas que abrangem mais a população. Portanto, estamos na Second Human Trial, é um grande avanço, acho que, salvo erro, nós somos o único laboratório universitário que tem 2 vacinas em seres humanos. E então isto é depois de 20 anos de trabalho, não é? Não se fazem vacinas em 6 meses. Outra ideia errada. Todos estes avanços de vacinas foram feitos baseados
pesquisas que já foram feitas há 10, 20 anos. Portanto, esta ideia que fazem vacinas em 6, 7, 8 meses é errada e dá a ideia errada à população. Só brevemente falando, antes de entrar no tópico de hoje, que este também é o tópico de hoje, uma coisa liga à outra. Esta é a vacina que nós fizemos contra a E. coli, a Campylobacter shigella, que eu já falei até no primeiro slide. Está a atrair muita atenção agora, combate estas três bactérias, e então vai ser testada em países desenvolvidos ou não desenvolvidos, não sei bem o termo agora. Pronto. Depois de eu me envolver com esta área das vacinas e biologia dos carboidratos e bactérias gastrointestinais, tomei conhecimento desta nova área muito importante, do microbiome, o gut microbiome. Nós temos bilhões e bilhões de bactérias no nosso sistema gastrointestinal. E então, depois de ler a literatura, alguns artigos, notei que muitas crianças autísticas, e este gut microbiome está envolvido agora em muitas hipóteses neste gut-brain axis, right? Esta ponte entre gastrointestinal e o cérebro, ok? E a hipótese, não está nada comprovado, é que a população gastrointestinal, claro, não é a mesma nos seres humanos, podem ter muito pathogens, e alguns pathogens excrete moléculas de pequeno tamanho, que quando da idade de 1, 2 anos da criança esses metabolites podem actuar como neurotoxins no cérebro. E então, o que eu sei é que há muitas pessoas talvez, mas crianças com autismo, quase 90% delas, especialmente aquelas que têm regressive autism, há muitos tipos de autismo. Regressive autism é aquele autismo que parece aparecer à volta de 1 ano ou 2 anos da criança. E então, especialmente estas, têm muitos problemas gastrointestinais, prisão de ventres e diarreia, claro. E então foi isso que me chamou a atenção. E pensei, bem, se fizermos uma vacina contra a Campylobacter e outras, por que é que não fazemos também contra estas bactérias? Não para curar o autismo, acho que isso não e agora não é possível, não é? Mas se podemos controlar o número dessas bactérias que estão envolvidas neste gut-brain axis, que dão origem a esses sintomas, a estes behaviors dessas crianças, se podemos baixar a quantidade dessas bactérias, talvez haja menos metabolites no sistema e talvez as crianças improve their behavior. E então houve um microbiologista, Feingold, na Califórnia, que até deu vancomycin, que é o antibiótico mais forte para combater a Clostridium, a crianças que tinham esse problema, diarreia e autismo, e ele notou que houve um melhoramento no behavior das crianças. Mas depois de pararem os antibióticos, o behavior voltou. Portanto, como eu já disse, isso são tudo hipóteses, não é? Isto ainda estamos nos primeiros dias. O mais artigo recente faz o claim que esses metabolites que são fabricados por essas bactérias podem ligar os genes on or off no cérebro. Esta é a teoria mais recente. Portanto, como eu disse, ainda é uma teoria, não é? Não se sabe às vezes não se sabe se é de uma coisa ou outra, não é? E então há este gut-brain, até não é só gut-brain axis, é o gut microbiota axis, é isto que eu gosto de usar. E então há esta relação entre o cérebro e o gut. E até às vezes, dizemos muitas vezes, não é? O gut feeling, não é? Gut feeling, não sei como é em português. Mas é isto que temos de tentar elucidar. Portanto, estas bactérias produzem estas moléculas short chain fatty acids,
aquelas que foram caracterizadas é o butyrate, butyric acid, 1, 2, 3, 4 carbons, e o propionate, propionic acid, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. Propane. E então são estes metabolites que são excreted por essas bactérias associadas ao autismo que aparentemente fazem esta conexão do gut, do nosso sistema gastrointestinal, pelo nervous system, CNS, Central Nervous System, e depois agem como neurotoxins. E então talvez seja uma synergenic relationship, uma negative synergenic relationship. Então essas até agora são as duas moléculas que estão envolvidas nesse sistema, que são produzidas por bactéria. Se nós diminuirmos o número da bactéria, talvez temos menor número destas moléculas e talvez não estejam envolvidas em tão extremo behavior. O C. diff foi uma das primeiras que foram relacionadas com este gut-brain axis, e nós até fizemos já uma vacina contra a C. difficile. E aqui quero mostrar outra técnica que nós usamos, que geramos os anticorpos e depois, como o flow cytometry, também podemos ver, usando fluorescence, se os anticorpos reconhecem a bactéria. Aqui são os anticorpos a reconhecer a bactéria do C. difficile. São os anticorpos contra a polissacaride, que nós identificamos do C. difficile aqui no laboratório. Criámos o conjugate polysaccharide com este carboidrato, gerámos os anticorpos nos animais e depois usamos fluorescências para identificar se os anticorpos reconhecem a bactéria. Se não iluminam, a vacina não funcionou. E então aqui podemos ver a iluminação, não é? Não só nos spores, mas também quando tem vegetative cells. E uma coisa que eu quero aqui focar é este ponto. As bactérias, quando reagiram contra os anticorpos, juntaram-se todas, agglutination, homoagglutination. Este é um dos mecanismos que o nosso sistema usa para nos livrarmos de bactérias nos intestinos. Os anticorpos que a vacina criou juntou esses polissacarídeos todos na bactéria e as bactérias agglutinate juntos, e depois é mais fácil, claro, remover as bactérias quando estão todas nesses clumps. Pronto. Isso foi muito interessante e uma companhia dos Estados Unidos licenciou a patente aqui da universidade. Uma que está mesmo à frente, foi uma das primeiras identificadas, como tudo. Vem sempre outros atrás, não é? Também pertence à família Clostridium. Esta família Clostridium está sempre a aparecer e chama-se a Boltier. E esta foi isolada mesmo de pacientes autísticos. E eu sei que já estou quase na hora, mas só para acabar com um pouco de química, porque acho que muitos de vocês estão a perguntar, mas como é que o Mário descobre as estruturas destes açúcares? Não é fácil, mas agora, para terminar, vou dar um sabor de química. Portanto, usamos muito gas chromatography, mass spectrometry e NMR, como sabemos, porque os açúcares da composição, sabemos que temos ribose e rhamnose, esta é da Boltier polysaccharide, que nós extraímos, mas não sabemos a ligação onde está o açúcar ligado. Esta é a rhamnose, pode ser ligada à posição número 2, posição número 3 ou posição número 4, e qual delas é. E nós fazemos muita química para isso, não é? E derivamos os free hydroxyls e depois usamos mass spectrometry. E então, o que eu quero dizer é que cada linkage dá origem a uma espectro, como é que se diz? Mass spectrometry, spectrum
espectrometria de massa, diferente de outra qualquer ligagem. E é isso que nós usamos para definir a ligação nos açúcares. Bem, aqui é a posição 4, 1, 2, 3, 4. E é claro, muitos de vocês já usaram, isto é semelhante como o MRI, que nós vamos aos hospitais e nos enfiam no magnet, é a mesma técnica. Right? Aqui aí medem água no corpo e aqui também medimos os prótons na molécula, porque os açúcares, em vez de são muito diferentes, não é, uns dos outros, e a orientação desses hydrogens, esses prótons, também é muito importante, e nós usamos espectrometria magnética resonance nuclear magnetic resonance, right? Essa espectrometria magnética nuclear. E é só para dar um flavor. Okay. E para terminar, gostava de também introduzir os nossos coelhos. Nós usamos também como modelo, o que usamos aqui para ver se este carboidrato desta bactéria do autismo, associado ao autismo, generava anticorpos. Usamos o New Zealand Rabbit. Coelhos são muito bons para testar vacinas, porque os coelhos fazem anticorpos contra tudo. E sem dúvida também concluímos que o nosso carboidrato desta bactéria também é imunogénico, e então estamos agora a testar em hamsters, que é outro animal model da Clostridium species, hamsters species. Pronto, penso que já falámos tudo um pouco e espero que tenham percebido o meu português. E se houver alguma questão, eu terei muito prazer. Obrigado. Muito obrigada, professor Mário, foi excelente. Acho que estamos todos entusiasmados e estou certa que quem está a ouvir-nos tem perguntas, e eu gostaria de pedir a todos para escreverem as vossas perguntas no Q&A ou no chat, para podermos, de facto, abrir a discussão de um tema tão interessante como o foi apresentado aqui. Não só a questão do autismo, que era o tema principal, mas como todo o potencial à volta destas vacinas polissacarídicas. Estamos a aguardar. Enquanto temos aqui uma pergunta. Vamos esperar. Enquanto isso, enquanto a audiência coloca as suas questões por escrito, eu achei muito, muito interessante esta questão, e quando estava a ouvi-lo falar, realmente abre-se aqui uma oportunidade na questão da microbiota intestinal, porque de facto hoje em dia, como muitas das doenças crónicas começam a justificar-se, ou pelo menos algumas da origem em algumas doenças crónicas relacionadas com a microbiota, eu começo já a pensar num conjunto de possibilidades para outras doenças. Há algum plano que tenham discutido, aproveitando a relação de algumas bactérias com algumas doenças degenerativas e crónicas que desequilibram a nossa microbiota intestinal? Existe algum pensamento da vossa equipa em continuar neste caminho de oportunidade para melhorar ou prevenir as doenças relacionadas com a microbiota intestinal, professor Mário? Sim, boa questão, professor Pintado. Uma coisa que eu tenho notado muito recentemente é que há vários artigos que estão a relacionar muitas bactérias com Parkinson disease, ou agora até li uma recentemente com arthritis. Portanto, há um imenso volume de literatura já que está a relacionar muitas bactérias
com certos sintomas. E então torna-se difícil escolher bem ou perceber bem qual é a bactéria realmente, porque essas bactérias, como é que estão a ser identificadas? Por genomes, com o genome. Então, não era como há uns anos que era preciso cultivar e etc, etc. Agora, com esses instrumentos, certamente, como sabemos, temos bilhões de pathogens no nosso sistema. Esse é uma das limitações que me está mesmo a causar assim alguma apreensão contra o autismo, porque cada grupo que faz uma investigação epidemiológica aparecem logo 2 ou 3 novas espécies. E às vezes até são novas espécies. E então é preciso muito cuidado, muita cautela. E então, como eu digo, isto são dias, estamos na fase exploratória. Até nem estamos na fase exploratória, estamos na fase de ainda arrumar o barco para fazer explorações. E então, eu acho que vai. Portanto, outros sintomas, Parkinson's e até Alzheimer, eu acho que é preciso mais estudos para fazer essas ligações, não há dúvida que tem algo, porque se o paciente tem esses problemas gastrointestinais, deve ser alguma coisa relacionada contra o microbiome. Mas sim, esse número de artigos tem saído recentemente, listando várias, às vezes dezenas de espécies, causa-me alguma apreensão para não... Porque outra limitação que temos nos laboratórios das universidades é que tudo é vagaroso, não é? Sim. Tudo é vagaroso. Eu até gosto de fazer ciência devagar. Eu acho que a rapidez é uma inimiga da ciência. A rapidez é uma inimiga da ciência. E então, mas não, somos limitados pelo funding e pela quantidade de estudantes que temos, não é? E então, mas sim, há muita, bom ponto, há muita possibilidade, não é só o autismo, mas, quer dizer, como eu disse, é uma área que realmente é muito importante e eu tento ao máximo estar a par, sim. Ótimo, muito obrigada. Temos já uma questão no chat que diz: este tipo de criação de vacinas já foi utilizado para criar vacinas contra outro tipo de doenças? Penso que referiu a alguns, não sei se queres salientar mais algumas. Sim, são duas no mercado. Uma é contra o Streptococcus pneumoniae, pneumonia, garganta, não sei qual é o termo, pode-me corrigir se estiver errado. Sim, é mais a Streptococcus pneumonia, é garganta e também pneumonias. E ouvidos, não é? E ouvidos, e assim, então essa vacina já deve fazer parte do registro de vacinação, do Plano Nacional de Vacinação. Essa é uma, e a outra é contra a meningite, contra a estirpe, 4 estirpes. E agora, a última, a estirpe B, não é carboidratos, porque havia esta ideia, não é ideia, o fato da molecular mimicry do carboidrato do estirpe B era similar ao sialic acid que também temos no cérebro. E então, mas saiu agora, aqui dá-se pelo nome Bactero, até foi sim. E então, sim, há duas, há contra a meningite, Neisseria meningitidis, e contra a Streptococcus pneumonia, sim. Mas estas vacinas um ponto que eu queria referir, portanto, todas estas descobertas vêm de pessoas que fizeram trabalho já, ninguém se levanta de manhã da cama e, vou fazer uma vacina contra isto ou aquilo. Portanto, esta ideia de usar que carboidratos já são imunogénicos já tem mais de um século. Heidelberger, no Rockefeller Institute. Mas depois veio a penicilina e depois todos esquecemos de fazer vacinas por causa da penicilina, sim. Portanto, há duas vacinas no mercado. Há contra a Streptococcus pneumonia, a infecção da garganta, e meningitidis, que deve ser
sem dúvida, parte do Plano Nacional de Vacinas. É mesmo, também em Portugal. Tenho aqui também outra pergunta que diz qual é a eficácia dessas vacinas? Eu presumo que será da última que apresentou, não sei se a Juraciel lembra. Pois, eficácia, sim. Eficácia eficácia. é sempre uma palavra eficaz. É eficácia, é tudo eficaz até não ser, não é? Portanto, como eu disse, a nossa mais avançada da diarreia de viajante está em seres humanos. E só na fase 2 agora, em que já estamos, vamos ver se é imunogénica em seres humanos. Que funcionou em macacos, funcionou, mas nunca se deve dar a conclusão que só porque se funciona no animal model, os ratos, ou coelhos, ou macacos, que funcionem em humanos. Nunca se deve fazer esse erro. Tem que se fazer a experiência. Só em fase 3, phase 3, que aí já requer 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, aí já os clínicos estão envolvidos, não há? Devem conhecer, às vezes vão a uma clínica, não queres colaborar neste ensaio clínico, etc, etc. E então aí já é fase 3. Aí, na fase 3 dos testes humanos, é que se vê se é eficaz ou não. Até lá, só com os animais. Ótimo. Por isso é que muitas vacinas não vão avante, porque a fase 3 não. Mas aqui também não é só o ponto da eficácia, é o ponto de quem é que está interessado em pôr no mercado, seja qual vacina for, não é? E se não chega ao valor de $1 bilhão, é com um B, não é? Raramente uma vacina chega a ser usada no mercado. Portanto, aqui neste caso, a C. difficile, sim, é perigosa e há mercado. Aqui em Campylobacter há mercado, sem dúvida, para os militares e também para viajantes, não é? Do autismo tem havido e é um ponto que até quero referir, tem havido, todas as minhas vacinas até agora têm atraído muito interesse das farmacêuticas e do governo, mas o autismo, por qualquer razão, todos têm receio de se ligar muito a este potencial. Talvez seja por este anti-vaxxer movement, não é? Pais de crianças autísticas, muitos culpam vacinas que deram origem ao autismo, não é? E então acho que há qualquer ponto social que ainda tem que ser ultrapassado para companhias farmacêuticas entrarem neste projeto. Sim, é um ponto importante, mas é também muito importante que se possa avançar. Espero que consigam avançar mesmo. Temos aqui uma pergunta. No caso do Campylobacter, o que é responsável pela patogenicidade? Os carboidratos ou a parte proteica? Bactérias que não produzissem proteínas glicadas seriam patogénicas? Sim, os carboidratos podem ser. É outra boa pergunta. Ninguém sabe mesmo o role que esses carboidratos têm. Portanto, e mesmo nos nossos grupos sanguíneos, nós somos A, B ou O, é devido às estruturas de carboidratos no red blood cells. Mas realmente ninguém sabe ao certo o que é que eles fazem, não é? E muito menos com as bactérias. Eu penso que as bactérias usam esses polissacarídeos estranhos, que é para confundir o sistema defensivo, para não fazerem logo anticorpos no primeiro dia, e depois a bactéria quer sobreviver, não é? É como todos nós. E então, por isso é que demora às vezes 3, 4, 5 dias
com a aparição de febre, não é? A febre é causada pelo lipopolissaccharide, também é parte destes carboidratos. E então, sim, a virulência, virulence, pode ser, depende da estirpe e depende também da espécie da bactéria. Portanto, E. coli é diferente. Por exemplo, E. coli, eu usei aquelas proteínas que eu mostrei há pouco, também teve por uma razão. Não as uso só porque são e estimula o nosso sistema defensivo, mas e pode-se juntar aos polissacarídeos, já não tenho que usar aquela que todos usam, a Dipteria toxoide e Tecnos toxoide. Eu uso essas três bactérias, porque essas são as proteínas que estão envolvidas na pathogenic behavior da bactéria, e essas até causam esta autoaglutinação que eu falei há bocado também com a C. difficile. Portanto, em most cases, em quase mais casos do que não, são as proteínas na superfície que estão envolvidas nesse sistema, na bioquímica entre a bactéria e o host cells. Mas também há outro açúcar importante que eu não falei, que faz parte dos gangliosides, que é o sialic acid. O numeric acid, sialic acid é muito importante, e então muito importante também nos vírus, no vírus glycoproteins dos vírus. Portanto, Penso que não temos mais perguntas, também já passámos o tempo, é hora de jantar, mas penso que foi um fim de tarde com a apresentação de grandes possibilidades para a prevenção de várias doenças, que nos deixou aqui em aberto, e sobretudo dar os parabéns pelo excelente trabalho que desenvolveu ao longo da sua carreira e que muito nos orgulha como portugueses, e também pedir que não desista e continue, que esperemos brevemente conhecer novas oportunidades de vacinas da sua equipa. Muito obrigado. Obrigada a todos por terem estado connosco neste horário e desejo a todos uma noite com muito descanso e com um bom jantar. Obrigada. Obrigado, até um dia. Até um dia, obrigada.